Então, pessoal, continuação do capítulo 13. Tínhamos de estudar... Não, voltando. Vou ler da onde eu parei. Como consequência disso, certos problemas discutidos nas assembleias da centena à noite costumavam ser trazidos à baila no dia seguinte na assembleia da Brigada do Campo. Tínhamos de estudar os discursos dos líderes do partido e do governo, bem como as novas promulgações legislativas ou as medidas executivas. Por exemplo, quando era proferido o discurso de um líder proeminente, ele era enviado oficialmente através dos canais a partir do centro de toda a União, através dos governos das repúblicas pertencentes à União, até chegar às localidades. Assim que chegava à vila, era encaminhado aos moradores através de um canal dual, através do governo da vila e da administração do Coloshop. Esse discurso era em seguida lido e estudado nas subdivisões da vila durante as noites e no domingo, e então lidos e explicados novamente nas assembleias das brigadas e ligações no campo. Esse era o procedimento empregado com tudo o que os governos central ou local queriam que fizéssemos ou soubéssemos. A corte do Coloshop na nossa vila era uma das inovações que chegaram com a nova ordem. Anteriormente, todos os casos haviam sido julgados no centro do condado. Agora, a nossa vila deveria ter a sua própria corte. Os funcionários a chamavam de corte de camaradas. No começo, ela não se dispunha de nenhum poder punitivo impressionante ou ofensivo. As suas atividades eram limitadas à ação disciplinar. Ela só podia impor pequenas multas ou uma pena de trabalho forçado de duração inferior a uma semana nas obras da fazenda e da comuna. Mas essa corte logo começou a julgar todos os casos, incluindo aqueles de natureza criminal, civil ou política. Nas mãos dos comunistas, a corte se tornou um órgão inquisitorial. Foi-lhe concedida jurisdição sobre todos os moradores. O juiz desta corte atuava a serviço da vontade do partido. Durante uma sessão da corte, o juiz era ladeado pelo líder do partido na vila e pelos presidentes do soviete da vila e do Coloshop. A atividade da corte era, portanto, conduzida por esses funcionários até que fossem preparadas as declarações conclusivas. Neste momento, os membros da corte, que até então não haviam sido levados em conta, liam o veredito. Entre as questões que eram apresentadas à corte estavam insultos aos funcionários, piadas ou anedotas a respeito dos membros do regime, danos aos implementos agrícolas, furto de coisas que pertenciam à fazenda, ausências em assembleias e reuniões de propaganda, atrasos no pagamento de impostos e coisas assemelhadas. O veredito da corte dependia em ampla medida da extensão do dano causado à política do partido. As punições ministradas pela corte eram severas. Não chegar pontualmente ao trabalho era um ato passível de punição sob a forma de uma sentença de trabalhos forçados com duração de 1 a 3 meses. Sentenças mais severas eram impostas àqueles cujos crimes, entre aspas, eram de natureza política. A oposição à política do partido e insultos a seus executores eram considerados alta traição. A Corte do Coloshop normalmente submetia tais casos à Corte Suprema ou aos órgãos de segurança do Estado, ou ambos, com a recomendação de que fosse aplicada a pena de morte ou um período de aprisionamento em um campo de trabalho correcional, Entre aspas, campo de trabalho correcional, leia-se campo de concentração. Trabalhos forçados, Tais recomendações, que era como os campos de concentração eram conhecidos. Tais recomendações foram, sem dúvida, plenamente aceitas, porque aqueles que eram acusados de tais crimes jamais retornavam à vila.
Sessões da corte do Kolochop eram conduzidas quase todos os domingos à noite, ocasiões em que a sessão lidava com 4 ou 5 casos. O comparecimento dos moradores à corte era obrigatório, visto que era impossível acomodar todos os moradores na sessão da corte ao mesmo tempo. Foi estabelecido um cronograma de comparecimento à corte por centenas. Normalmente, os habitantes de 3 centenas recebiam ordens de comparecer a cada sessão. A punição por não comparecer era uma multa em dinheiro ou trabalho forçado. A corte também julgava aqueles que deixavam de comparecer às suas próprias sessões. Eu testemunhei muitas dessas sessões da corte. Ainda me recordo de uma em particular. Foi uma noite, na primavera de 1931, a ambientação era a antiga igreja. Os organizadores da corte do Kolochop faziam questão de atitudes cerimoniosas. O chefe dos 1000, o camarada Xerepim, foi o primeiro a aparecer no palco. Depois de uma pausa silenciosa, ele anunciou solenemente: camaradas, a corte do Kolochop. Fez-se silêncio na audiência. 3 fazendeiros que todos nós conhecíamos apareceram no palco. O juiz era Sidir Kovalenko, um fazendeiro pobre que mal sabia ler e escrever. 2 assessores do povo o seguiram. Não surgiu nenhum promotor público ou advogado de defesa. Como esses indivíduos se tornaram membros desta corte constituía para nós todos um mistério. Eles eram apenas fazendeiros pobres comuns, absolutamente sem quaisquer filiações ao Partido Comunista ou ao Komsomol. Tão logo os membros da corte haviam ocupado seus lugares, apareceram no palco os presidentes do soviete da vila e do Kolochop. Assim que esses funcionários se sentaram, o juiz anunciou o primeiro caso. Apareceram 2 réus, cada um deles escoltado por um miliciano. O juiz começou a ler a leitura da acusação, e a partir dela soubemos que pesavam 3 acusações contra os réus. As acusações eram as de promover agitação contra o regime soviético, de tentar minar a autoridade dos funcionários do partido e do governo e de difundir o nacionalismo ucraniano. E assim chegou ao ponto culminante de um incidente um tanto divertido. Eu havia testemunhado o evento aparentemente insignificante que havia produzido este caso e penso que vale a pena o relatar em todos os seus detalhes. Há um provérbio que pode fornecer a melhor explicação do contratempo. Abre aspas. O que um homem sóbrio guarda para si é revelado pelo bêbado. Fecham aspas. Estando bêbados, os réus simplesmente falaram o que eles haviam pensado. E o que havia pensado não estava de acordo com a linha do partido. Desde o início da coletivização, os produtos necessários à vida haviam desaparecido quase que completamente das prateleiras da loja da vila. Querosene, fósforo, sal e outros bens de uso corrente haviam escasseado. Fora anunciado num domingo que um funcionamento de arenques havia chegado à loja e que seria destinado meio quilo a cada pessoa. Portanto, naquele domingo, uma longa fila se estendia ao longo da praça em frente da loja. Arenque é um peixe, né, pessoal? Ele era um homem honesto. Uma longa fila se estendia ao longo da praça em frente à loja. Petro Zinchenko, um dos réus, queria comprar a sua porção de arenque. Ele era um homem honesto e laborioso, mas ele tinha a reputação de se embriagar aos domingos. Afora essa única fraqueza, ele era um homem agradável e inteligente. Neste domingo, como em todos os domingos, ele estava bêbado. Ouça, gatinha, disse a uma mulher jovem que estava na fila perto da porta da loja. Se você me deixar ficar à sua frente, a nossa festa de casamento será logo depois de comprarmos o nosso arenque. A jovem não estava de acordo com a ideia. Bem, eu entendo, continuou Petró,
Você não quer se casar comigo sem a bênção da igreja. Ele apontou para as cúpulas da igreja destruída. Nós nos casaremos ali, na igreja, sobre o retrato do nosso prezado e sábio líder e professor, o camarada. Cale a boca, imbecil, gritou ela. E, é claro, ele não deixou que ela ficasse com o lugar diante dela. Mas Petró não se deixou desencorajar. Ele mudou o tom e disfarçou a própria voz de uma maneira tão astuta que ela soou como a voz do camarada Xerepim. Ei, você aí, inimigo do povo, disse ele à jovem. Quem lhe deu o direito de ficar na fila do arenque na frente de um herói que ficou inválido com a Revolução e ainda mais membro do Comezan? A resposta dela ainda era não. A situação ficou embaraçosa. As piadas de Petró costumavam provocar a risada das pessoas. Ele estava sendo mais espirituoso do que nunca naquele momento. A sua imitação do camarada Xerepim era o trabalho de um estendido. Contudo, desta vez, ninguém ousou rir. Ele estava ridicularizando abertamente o regime soviético e todos temiam que agentes secretos estivessem presentes. Camarada inimiga, ele prosseguiu, dirigindo-se à mesma mulher em nome do nosso amado Partido Comunista e prezado governo, eu aprendo por se recusar a cooperar com o herói da Revolução Proletária em sua busca da rápida compra de sua ração de arenque concedida a ele por este mesmo amado Partido Governo. A mulher não cooperou com ele, mas Petró, mantendo a atitude galhofeira, desviou a sua atenção para outra mulher, uma mulher mais velha. Olha aqui, vovó. Você viu isso? Ele perguntou, apontando para a mulher mais jovem. Eu ajudei a construir este paraíso comunista com a sua venda anual de arenques e tudo mais, e ela não me deixa sequer comprar o arenque antes dela. Posso ficar à sua frente? Mas a sorte de Petró não melhorou. A mulher mais velha também não estava exatamente com humor brincalhão. Você tem o seu paraíso, vá embora daqui, ela resmungou. O quê? Gritou Petró surpreso. O que eu quis dizer, gritou a mulher, é que, enquanto você quer esse paraíso, ele é seu. Faça bom proveito. O fim da fila é lá atrás. Petró deu um salto e se aproximou da mulher mais velha. Minha cara, ele exclamou. Há anos venho procurando um anjo de mulher nesse paraíso e eu a encontrei finalmente. E logo numa fila para comprar arenques. Enquanto a mulher mais velha resistia à tentativa de Petró de beijá-la, um outro bêbado teceu a sua rota em direção à fila, balançando os braços e cantando em voz alta. Ele era um homem de meia idade e, como Petró, também era conhecido pelo seu humor. O nome dele era Antim. Ele havia sido um guerrilheiro comunista durante a Guerra Civil. Ele também tinha a reputação de ser um homem instruído. Todos nós sabíamos que ele lia e escrevia. Petró deixou a velha para trás e foi se encontrar com Antim. Ah, gritou para Antim. Gente do mesmo bando se entende. Vida longa aos bêbados do paraíso. Viva! Gritou Antim, abraçando seu amigo Petró. Vida longa aos comedores de arenque. Petró respondeu com saudação demorada. Escute, senhor camarada, começou Antim. O senhor é um tubarão imperialista contra-revolucionário capitalista burguês. Obrigado, respondeu Petró. Obrigado pela honraria. Você quer comprar um arenque, não é? Continuou Antim. E por acaso isso não é um desejo contra-revolucionário? Petró riu e aproveitou a sua vez. Você é um porco sujo, magricela e velho, Antim. Você é até mais do que um porco. Você é um inimigo do povo. O pior inimigo e o mais magro que eu já vi em toda a minha vida de bêbado. A honra é toda minha, respondeu Antim. Como ousa comparecer desse jeito à venda anual de arenques? Petró prosseguiu, gesticulando para Antim. Como você pode vir a um lugar público trajando calças tão sujas sobre as suas pernas socialistas? O velho, com um sorriso, passou um dedo nos furos das suas calças.
Eu lhe pergunto, é permitido no paraíso socialista, sob a liderança do nosso prezado e amado, nosso sábio e todo-poderoso, nosso mestre líder, o camarada? Cale a boca, seu rato fedorento. Eu estou com vontade de vomitar, gritou Antim. É exatamente isso que eu quero dizer, continuou Petró. Você fica com vontade de vomitar quando eu falo do nosso prezado e amado. Eu vou matar você, Antim disse delirante. Petró queria mencionar o líder pelo nome, qualificado com os adjetivos que os propagandistas usavam para Stalin. Um protesto vigoroso de Antim não conseguiu contê-lo. É melhor você me dar uma resposta direta a respeito das suas calças, exigiu Petró. Como é possível que você exponha ao público os seus joelhos socialistas bonitinhos, como se você fosse um camponês de um país capitalista? Você está errado, camarada guerrilheiro vermelho, disse Antim. As minhas calças não são nem sujas nem rasgadas. É a nova moda. Nossa, a moda já estava lá em 1930 de calças rasgadas. Elas não são mesmo adoráveis? Petró continuou. E você quer dizer que esses furos, na verdade, não são furos? É isso mesmo, senhor camarada, não são furos. Antim respondeu, são apenas aberturas delicadas para facilitar a ventilação. Petró suspirou. Os criadores dessa moda também têm esse tipo de ventilação? Perguntou. Não tenho certeza se tem nas calças, só nas cabeças. Os dois homens, cansados do diálogo, dirigiam-se novamente a atenção para a fila do arenque. Petró, imitando uma vez mais o camarada Xerepim, gritou. Camaradas, meus compatriotas, de agora em diante vocês têm direito a receber uma ração anual de um arenque inteiro. Nós a chamaremos de arenque vermelho, pois aqueles entre vocês, camaradas, que não forem capazes de consumir a ração sozinhos serão instados a entregar o excedente ao nosso querido partista e ao governo que, então, distribuirá entre o povo trabalhador esfomeado dos países capitalistas. Camaradas, juntem-se à nossa competição socialista para colocar o excedente de arenque para as classes trabalhadoras do mundo capitalista. Não houve risos na multidão durante ou após o seu discurso do arenque. As pessoas, cientes do perigo, voltaram as costas para Petró. Vendo que suas tiradas de humor já não surtiam nenhum efeito sobre as pessoas, Petró retrucou Antim numa nova modalidade de entretenimento, a dança e o canto. Eles cantaram as novas canções populares anticomunistas criadas pelos próprios moradores da vila durante a coletivização. Cantaram mais alguma delas antes de se darem conta de que não conseguiam alegrar os ânimos das pessoas e, por fim, valeram-se de seus cotovelos para forçar o seu caminho através da fila enquanto cantavam. Ó comunistas, vocês são comerciantes imundos, vocês venderam a nossa Ucrânia em troca dos tesouros moscovitas. Foi nesse momento que alguém os entregou. Agora eles eram réus, entregues à atenção dos milicianos diante de uma corte de Khrushchev. À época, eu não conhecia nem o sistema judicial, nem os procedimentos legais. Todavia, essa corte me causou a forte impressão de que ser uma paródia trágica da justiça. Depois de ler a acusação, na qual não havia menção dos seus crimes específicos, o juiz Sadir começou o interrogatório. Ele leu as questões com uma voz trêmula. O seu crime? Ele perguntou a Petró, sem levantar a cabeça, que do papel que segurava próximo aos olhos. A pergunta deixou Petró completamente surpreso. O quê? Ele retorquiu com a boca aberta, espantado. Calhava ser o caso de que Petró e Sadir haviam sido vizinhos e amigos a vida toda. Você não me conhece mais? O embaraço de Sadir lhe era doloroso. E ele parecia perdido quanto ao que fazer em seguida. Ele se voltou para o camarada Xerepim. Daquele momento em diante, Xerepim conduziu os procedimentos da corte quase sozinho.
Outras vozes se pronunciavam apenas quando o camarada Xerepim fazia perguntas. Você ouviu o juiz, disse a Petró, o camarada Xerepim, numa voz sibilante, olhando para ele como se ele fosse um inseto incômodo. Seu nome de família, prenome e patronímico. Mas ele sabe qual é o meu nome. Todos sabem, começou Petró. O seu nome, repetiu o camarada Xerepim, erguendo a voz. De início, Petró olhou à sua volta, desamparado, como que tentando descobrir o que estava acontecendo, e então respondeu obedientemente. Seguiu-se uma enxurrada de outras perguntas. Data e local de nascimento, ocupação e lugar onde trabalha, nacionalidade. É membro do Partido Comunista? Os nomes dos pais, a posição social deles antes da Revolução. Eles tinham empregados? Esse foi o princípio de um interrogatório longo e exaustivo. Petró teve de reportar as próprias biografias em detalhes, da infância aos dias correntes. O camarada Xerepim estava especialmente interessado no que faziam antes e durante a Revolução e a Guerra Civil os pais, avós e parentes de Petró, bem como os pais, avós e parentes da sua esposa. Eles eram servidores civis ou militares sob o regime czarista. Eram ricos ou pobres? Exploravam empregados? Opuseram-se à Revolução de Outubro? Para nós, moradores da vila, esse tipo de interrogatório era um fenômeno estranho e aterrorizante. Não eram muitos aqueles entre nós que sabiam com exatidão a própria data de nascimento, nem as datas dos aniversários dos nossos parentes. Nós nos lembrávamos com afeição dos nossos falecidos avós e outros familiares, mas provavelmente nenhuma única pessoa entre nós sabia se eles haviam tido empregados ou não. Então, de início, não conseguíamos entender o que os ancestrais de Petró tinham a ver com esse julgamento. Mas, à medida que os interrogatórios tinham continuidade, pudemos nos dar conta com uma clareza estonteante que agora nós éramos responsáveis pelo que os nossos ancestrais haviam feito. Petró sabia aproximadamente qual era a sua idade, mas ele não sabia quando nascera, pela simples razão de que o seu nascimento não fora registrado. O camarada Xerepim interpretou isso como uma atitude de desrespeito à corte. Em seguida, Petró não soube dar uma explicação detalhada do seu paradeiro e de suas atividades antes e depois da Revolução de Outubro e da Guerra Civil. Isso foi interpretado como uma tentativa por parte de Petró de esconder as suas atividades contra-revolucionárias. À medida que o interrogador se aprofundava na vida pessoal de Petró, revelou-se que o seu pai fora um oficial subalterno no exército czarista durante a Primeira Guerra Mundial. Ninguém na vila, incluindo o próprio Petró, sabia exatamente que parente o seu pai havia tido, mas ele era considerado pelos moradores uma espécie de herói, pois não eram muitos fazendeiros que podiam alcançar mesmo esse tipo modesto de patente no exército czarista. Contudo, ele havia sido morto em combate nas linhas de frente e fora esquecido na vila. Até mesmo Petró achava que não havia nada de especial em ter uma patente, qualquer que tenha sido, que pudesse gerar alvoroço de tipo algum. Mas o camarada Xerepim tinha uma outra opinião. Então, o seu pai foi um oficial subalterno do exército czarista, hein? Ele deu uma ênfase deliberada à palavra oficial. A época era motivo de estigma. Diga-me, ele continuou depois de uma pausa. Quantos fazendeiros pobres eram oficiais subalternos no exército czarista? Como eu haveria de saber? Respondeu Petró. Não eram muitos, disse Xerepim, encarando Petró. Somente podiam obter promoções os fazendeiros que serviam lealmente ao czar e ao seu regime, não é verdade? O meu pai era. Petró queria dizer alguma coisa. Você não foi chamado a falar, Xerepim o interrompeu. Conhecemos a sua laia. Ainda nos lembramos daquela época. O seu pai foi promovido por ser leal ao czar. E tendo obtido uma promoção, ele era aquele tipo condutor de escravos no exército que todos nós odiávamos.
Se ele não tivesse sido morto, ele teria se tornado um contra-revolucionário, um inimigo do povo. Mas Petró tentou falar novamente. Cala essa boca! Gritou com fúria o camarada Xerepim. Mas ele foi morto 3 anos antes da Revolução. Petró conseguiu gritar. O camarada Xerepim não demorou a interrompê-lo. Agora estava olhando fixamente para Petró com um ar de desprezo. Depois de um instante de silêncio, ele se reclinou em direção a Sidir. O juiz. Ele sussurrou alguma coisa. Este último prontamente ordenou Petró que se sentasse. Então ele chamou o réu Antim. Antim também teve de responder uma grande quantidade de perguntas, mas o seu interrogatório não demorou muito. Não demorou para que o camarada Xerepim se dirigisse ao juiz, que automaticamente ordenou a Antim que se sentasse. E anunciou que o camarada Xerepim fazia uso da palavra. O que deveria sair daí era a acusação do promotor, mas na realidade foi um outro discurso político repleto de frases afetadas. Com fundamento nesse discurso, entendemos que as acusações contra Petró e Antim eram as de que haviam feito um trabalho de agitação contra o Partido Comunista e o governo soviético e de difusão do nacionalismo ucraniano. Naturalmente foram rotulados como contra-revolucionários e inimigos do povo. Ele individualizou Petró como filho de um ex-oficial subalterno czarista e como alguém que poderia se tornar um sabotador a qualquer momento. Assim, ele recomendou que o caso deles fosse submetido à corte do povo e aos órgãos de segurança do Estado. Quando o camarada Xerepim terminou de falar, alguém começou a aplaudir e foi seguido por outros. Afinal, havíamos recebido uma lição completa em matéria de aplaudir. Então fez silêncio, como numa igreja. Que crimes eles cometeram? Alguém gritou da parte de trás da sala. O que eles fizeram? Uma outra pessoa perguntou de outra posição. A audiência ficou animada. Mais vozes exigiam saber quais eram os crimes dos réus. Sidir, o juiz, como um cachorro obediente, olhou para o camarada Xerepim. Os assessores se mexiam desconfortáveis nas cadeiras. Mas o camarada Xerepim estava pronto para lidar com qualquer emergência. Sem dar nenhuma atenção ao juiz, ele se levantou lentamente e, de maneira bastante prática, ofereceu uma explicação. Em consideração ao fato de que os crimes dos réus consistem em suas atividades de agitação contra o partido, bem como em suas zombarias ao partido, ao governo e a mim, o seu representante do partido, e em consideração ao fato de que eles propagaram o nacionalismo ucraniano, e em consideração ao fato de que a menção pública dos seus crimes específicos implicaria a repetição dos crimes dos réus contra o partido e o governo, a opinião desta corte é a de que a nomeação pública dos seus crimes seria prejudicial ao partido e ao governo. Isso foi tudo. Essa afirmação era um tanto confusa para nós, mas de alguma maneira captamos a mensagem. Vocês têm alguma outra pergunta? Perguntou de modo casual o camarada Xerepim. Não houve mais perguntas. Então ficamos surpresos ao ouvir que aos réus seria concedida a oportunidade de falar em defesa própria. O camarada Xerepim sussurrou alguma coisa a Sidir, o juiz, que então anunciou que o réu Antim seria o primeiro a falar. Antim, com o boné sujo nas mãos, ora se apoiando numa perna, ora na outra, não sabia o que dizer. Ele se limitou a repetir vezes sem conta que não se lembrava do que havia dito ou feito naquela manhã de domingo, porque estava embriagado. Então chegou a vez de Petró. Embora estivesse confuso no começo, ele rapidamente recobrou a compostura. Primeiro, ele olhou longamente e com firmeza para os funcionários, antes de desviar o olhar para os membros da corte, com os gestos de empatia, que lhe mostrava que ele entendia os seus apuros. Por alguma razão, ele olhou em seguida para a camisa esfarrapada de Antim e para os próprios pés, enrolado em farrapos. Então começou a falar. Camaradas, disse ele, usando o título oficial. Não somos seus camaradas, interrompeu o camarada Xerepim. Aqui você é o réu. E quem está fazendo as perguntas aqui? Petró rebateu.
Pensei que Sedir fosse o juiz. Alguém caiu na risada. Sedir, o juiz, que passou esse tempo todo sentado em sua cadeira, teso como uma vara, agora fitava os membros da corte e os viu olhando para ele e em seguida uns aos outros. Mas essa atmosfera confusa não durou muito. O camarada Xerepim se pôs de pé abruptamente. Eu estou fazendo as perguntas aqui, ele gritou, cheio de arrogância. E o que eu estou perguntando precisa ser respondido, pois eu sou o representante do partido. Depois de uma pausa deliberada, ele prosseguiu. Já aguentamos o suficiente as suas gozações. E batendo pesadamente na mesa com um punho, ele gritou. Dê prosseguimento, camarada juiz. Petró teve permissão para terminar a apelação. Não apelava ao perdão. Ele apenas declarou que, se Antim foi culpado de algumas falas, isto foi apenas porque ele o tinha envolvido. Ele pediu à corte que deixasse Antim recuperar a liberdade. Em seguida, a sessão da corte foi suspensa para deliberações. Pouco tempo depois, a cortina do palco foi levantada para revelar a corte e os funcionários. Sedir, o juiz, anunciou com uma voz atemorizada que, em razão do fato de que o crime se situava fora da jurisdição da corte do Kholoshop, o caso em exame seria repassado para o órgão judicial superior, fosse lá o qual fosse, e para os órgãos de segurança do Estado, os réus deveriam continuar sob a custódia das autoridades. Essa foi a última vez que vimos Petró e Antim, os gozadores da vila, fazendeiros pobres e apoiadores leais da Revolução de Outubro. Depois de encerrado o caso de Petró e Antim, foram julgados uns poucos casos de pouca monta. Um fazendeiro pacato teve de responder por que não cumpriu a cota de entrega de grãos. Acreditávamos que este fosse um julgamento de fachada, visto que a maioria esmagadora dos moradores da vila também não conseguia cumprir a própria cota. Foi um infortúnio para ele ser escolhido como bode expiatório, para mostrar quais eram as consequências. Ele foi rotulado como inimigo do povo, e o seu caso também deveria ser submetido a uma corte superior e aos órgãos de segurança do Estado. Isso também aconteceu com 2 outros fazendeiros. Um foi acusado de vender o próprio cavalo antes de se juntar à fazenda coletiva. Um outro seria punido por chamar um membro do Consomol de Janizaro.